Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do propósito de leitura da Palavra de Deus. Vamos lá iniciar mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Hoje já convido você que chegou nesse vídeo, caiu aqui de paraquedas, que não está inscrito no canal, Deus tem um convite especial para a tua vida. Venha caminhar conosco, venha ler a Bíblia diariamente, amém? Todos os dias fazemos leituras rápidas, 15 a 20 minutos, ok? Em um ano teremos lido toda a Bíblia, fortalecendo a nossa fé, aprendendo mais do nosso Deus, amém? É uma bênção. Clique na playlist, inicie seu propósito a partir do dia 1º. Nós estamos com um propósito iniciado desde o dia 1 de janeiro. Vamos acabar daqui a um ano, daqui a poucos meses. Já estamos aí metade da nossa trajetória, todos os dias ouvindo Deus falar aos nossos corações, nos ensinando, nos fortalecendo. É uma maravilha. Você pode iniciar seu propósito hoje. Clique na playlist, inicie a partir do dia 1º. Você vai ler toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar ao Senhor agradecendo pelo privilégio de estarmos mais uma vez vivos, pelo privilégio da sua graça, da graça do Senhor que se renovou sobre as nossas vidas, nos dando saúde. E aqui estamos, precisando cada vez mais da presença do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore ao Pai. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu perdão. Ó Senhor, vem nos perdoar. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, que somos falhos, pecadores. Nós não somos nada, ó Senhor, mas o Senhor nos escolheu para ser o Teu povo, para cuidar de nós. Mesmo assim, diariamente pecamos, erramos. E aqui estamos, ó Senhor, pedindo perdão. Nos ajuda a caminhar segundo a Tua lei, segundo a Tua palavra. Nos dá um coração contrito, um coração que se arrepende. Nos ajuda, ó Pai, nos ajuda para que nós não venhamos tropeçar nas armadilhas do inimigo. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença no nosso meio. Conduz a nossa leitura no dia de hoje. Fala conosco, abre nossa mente, nosso coração. Vem trazer, ó Pai, conforto, consolo aos corações que precisam ouvir a Tua palavra. Ó Pai, alcança aquelas pessoas que estão fracas na fé, que por alguma razão da vida, ó Pai, estão se sentindo abandonadas, mas a Tua palavra diz que você não abandona, ó Pai, os Teus filhos. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua presença. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas e vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Amém? Hoje é uma leitura mais rápida do que a que foi no dia passado. Amém? Vamos iniciar nossa leitura no livro de 1 Crônicas, no capítulo 8. Amém? Todos encontraram 1 Crônicas, capítulo 8, descendentes de Benjamim. Okay? Hoje vamos iniciar o dia 179. 1 Crônicas capítulo 8 começa da seguinte forma: Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Aará, o terceiro, Noá, o quarto e Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Absua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e levados para o exílio em Manaate, Naamã, Aías e Gera. Estes os levou cativos e gerou Uzá e Aiude. Saaraim, depois de ter repudiado as suas mulheres, Uzim e Baara, gerou filhos nos campos de Moabe. Deodes, sua mulher, gerou Zobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Estes foram os filhos dele, chefes das famílias. Uzim gerou Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizam e Semede. Estes edificou Ono e Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Bereias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Joaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sirate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel,
Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Atotias e Fideias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Zaresias, Elias e Zicri foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abdon, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Ezequer. Miclote gerou Simeia. Estes habitavam em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereia e Acais. Acais gerou Joada. Joada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azael. Azael teve filhos cujos nomes foram Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azael. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Dando continuidade, 1 Crônicas capítulo 9, habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Começa assim. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que, de novo, vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos, dos filhos de Zera, Jeuel e os seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salo, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Bineías, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos esses homens foram chefes de famílias nas casas das suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Misai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, bem como seus irmãos, chefes das suas famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Baquebaca, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado este. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, e os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo. Era o porteiro da entrada da tenda do encontro.
Todos estes escolhidos para guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram, cada um no seu cargo. Eles e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir de tempos em tempos para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu encargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus, porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Estes foram chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém, antepassados e descendentes de Saul. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Estes moraram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acai gerou Zaerá, e Zaerá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Ezel. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 8 e 9, finalizado no dia de hoje. Okay? São capítulos referentes a genealogias, então tem muitos nomes, nós não estamos habituados, mas glória a Deus por isso. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, independente se a leitura é fácil ou não, porque tem nomes que realmente é um trava-línguas, mas Deus é fiel. E agora vamos para o último capítulo na leitura do dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Todos encontraram a defesa de Pedro. Capítulo 11 começa da seguinte forma. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol debaixo do céu, pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto da casa dele um anjo, em pé, que lhe disse:
envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Versículo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Glória a Deus. Leitura concluída no dia de hoje. Amém? 3 capítulos relativamente rápidos. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais um dia da nossa leitura. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade, ó Pai. Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, fazendo a leitura da tua santa palavra. Tua palavra que é fundamental para as nossas vidas. Ó Deus, mesmo diante dos problemas, as dificuldades, sabemos que é o Senhor que nos sustenta, que nos guia, que nos fortalece. Sê conosco, ó Pai, continua nos fortalecendo através da leitura da Tua Palavra, que nós venhamos, ó Pai, cada vez mais buscar a Tua presença em vários aspectos, ó Pai, não só através da leitura, mas também da oração, através, Pai, também de louvores, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado por este momento. Amém. Glória a Deus, que abençoe sua vida. Amanhã estaremos juntos novamente para mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e amanhã estamos juntos novamente. Fique na paz e até amanhã.